Começamos a 220, foi? Imagine como você vai sair daqui. Oh, glória! Queridos, é uma alegria estar aqui com vocês. Cheguei 1 hora do sertão, do papel. E Deus está fazendo grandes coisas naquele lugar. Ontem nós tivemos uma reunião com mulheres, onde mais de 90 mulheres participaram. Uau! Pessoal, se você vê o lugar onde a gente ministra os cultos, você vai dizer, rapaz, de onde brotou tanta mulher? Porque você não vê casas assim próximas, são sítios todos distantes. Conseguimos reunir 90 mulheres. Um dia nós conseguiremos juntar os 90 homens. Porque nesses lugares, eu não sei você, mas geralmente no sertão, enquanto as mulheres estão cuidando das crianças, os homens muitas vezes, de vez de estar trabalhando, eles estão nos bares. Mas Deus tem algo poderoso para fazer. Não só na vida delas, mas na sua também. Aleluia! Então dá um glória a Deus aí, queridos. Dá um glória a Deus. Todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor não é em vão. Ontem eu estava meditando para uma palavra no papel e Deus me deu uma palavra. Na verdade, Ele ativou algo poderoso em mim ontem. Eu disse, pai, eu vou pregar isso aqui hoje. Ele disse, não, amanhã. Aí o pastor vai e me manda uma mensagem. Você pode pregar amanhã? Posso. Eis-nos aqui, amém? Gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 16. Se eu fosse falar de um tema, eu iria falar sobre abundância. Uau! Abundância. Você sabe o que é abundância? Muitas pessoas acham que é o excesso, abundância. Mas abundância é você não sentir falta. É não ter falta de nada. Você pode repetir isso? Não ter falta de nada. Não sentir falta de nada. Foi isso que Jesus falou. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Por quê? Porque vocês não vão sentir falta de nada. A minha presença para você vai ser tudo. Pastor, o que Jesus disse foi que a gente vai ser muito rico. Quem disse isso? Vocês vão ser cheios dele. E no momento que nós formos cheios de Jesus, nós não vamos sentir falta de nada. Por que andais ansiosos? Não andais ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Coloque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas, qualquer uma das demais coisas, vos serão acrescentadas. Isso é abundância. É você sem sentir falta de nada. Lucas capítulo 16, versículo... Vamos ler, eu vou ler com vocês. Lucas 16. Aleluia. Muitas vezes as pessoas leem essa passagem e as pessoas não discernem muito bem o que aqui está escrito, o que é que Jesus está tentando dizer. Começa assim: Jesus disse aos seus discípulos. O administrador... Oh, Jesus. Tem umas versões que começam a desaparecer da minha Bíblia. Acho que é a versão que eu uso aqui. Lucas 16. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele chamou e perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Preste conta da sua administração,
porque você não vai continuar sendo mais o meu administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor, ele está me despedindo, e o que é que eu vou fazer? O que eu farei? Para cavar eu não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei. Eu já sei o que eu vou fazer para quando eu perder o meu emprego, as pessoas possam me receber em suas casas. Então, chamou para cada um os devedores do seu senhor. Perguntou para o primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador disse: tome a sua conta e sente-se. Depressa e escreva 50. Você devia 100 potes de azeite, agora você vai dever 50 potes de azeite. A seguir, ele perguntou para o segundo: e você, quanto você está devendo? E ele disse: 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor dele, o homem rico, o elogiou. Presta atenção. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Porque agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Eu vou repetir. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas suas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos da confiança de lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Sou eu? Isso é Jesus perguntando. Se vocês não são dignos de confiança, de lidar com as coisas que vocês vivem hoje, quem vai te dar as coisas, as riquezas eternas? Quem vai dar? Sou eu que vou dar para vocês? E se vocês não forem dignos de confiança uns com os outros, quem lhes dará? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Se você se dedicar a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviram isso e zombaram de Jesus. Eles lhes disseram: vocês são os que justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é desprezável aos olhos de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, por essa tarde. Tu és um Deus bom, Tu és um Deus perfeito. Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus que trata, Tu és um Deus que restaura. Tu és um Deus que reaviva, Tu és o Deus que tira o sujo e o desprezado de trás dos monturos e faz se assentar diante dos príncipes da terra. É o Senhor que faz tudo em todos, e sem Ti nada podemos fazer. Nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde, por esse dia, por estarmos na Tua presença, na Tua casa.
Que não seja eu, Senhor, mas seja o teu Espírito, não seja a minha boca e meus lábios, mas seja o Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Aleluia. Que palavra poderosa. A palavra de Jesus é a verdade. E a verdade é a verdade. O resto é resto. Interessante que quando nós começamos a ler, meditar nessa palavra, se nós lermos o versículo 1 e 2, eu gostaria de te mostrar alguns segredos que aqui estão escritos. Diz assim: o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Nenhum homem rico tem administradores que não são bons. Geralmente, homens ricos constroem as suas fortunas ou os seus bens trabalhando com pessoas que são capazes. Geralmente são pessoas estudiosas. Geralmente são pessoas hábeis no que fazem. Porque aqui a palavra de Deus diz que o homem era rico e não burro. Não é verdade? O homem é rico. Se o homem é rico, ele pode contratar quem ele quiser. Se o homem é rico, ele vai no mercado e contrata o melhor. Isso significa que o administrador que esse homem rico contratou, muito provavelmente era o melhor da região. Era um homem bom. Um homem sabia o que fazia. E ele diz assim, e a palavra diz assim: o administrador do homem rico foi acusado de estar desperdiçando. A palavra não diz que ele estava roubando. A palavra não diz qualquer outra coisa. Ele estava desperdiçando. E como é que nós alcançamos a abundância que Jesus tem para a vida da gente? Querido, se a gente parar de desperdiçar, a gente já andou boa parte da caminhada. O que eu queria trazer para você hoje é uma visão, uma ótica do desperdício. Porque a abundância é quando você olha para o lado e você não sente falta de nada. Mas quando a gente anda com Jesus, nós estamos em abundância. Só que chega momentos que nós paramos e diz: estou sentindo falta disso. Estou sentindo falta daquilo. Estou sentindo a falta do meu marido. Estou sentindo a falta da minha esposa. Estou sentindo falta de dinheiro. Estou sentindo falta. Ei, mas Jesus não veio para dar abundância? A abundância está sobre a sua vida. Só o que acontece é que muitas vezes a gente desperdiça. E eu vou te mostrar biblicamente o que é desperdício. Aquele homem inteligente, capaz, bom no que fazia, um excelente administrador, ele agora estava passando a desperdiçar os bens do seu senhor. Então ele chamou e pergunta: o que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Ei, o desperdício já estava sendo tanto que as pessoas já falavam. As pessoas já comentavam. Olha, aquele homem, ele orava como ninguém, mas agora ele parou. Aquele homem administrava como ninguém, agora não está olhando os detalhes. Aquele homem jejuava, deixou de jejuar. Por que ele deixou? Será que ele alcançou tudo o que ele queria? Será que ele alcançou a plenitude que nós buscamos tanto? Será que ele alcançou essa plenitude? Será que ele já está rico o suficiente? O que é que eu estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da administração, porque você não continuará sendo mais o meu administrador. Sabe, filho, a fila anda. Se você desperdiça o que eu coloco na sua mão, a fila anda. Eu vou encontrar um outro administrador. Desperdício.
como nós vamos lidar com esse desperdício? Se nós formos em João capítulo 6, versículo 12 e 13, você vai ver uma passagem muito curiosa. Você vai ver a primeira multiplicação dos pães e dos peixes feitos por Jesus. Eu vou ser muito rápido. Jesus está sentado no monte e a multidão começa a chegar. E Jesus, a palavra de Deus diz que eles olham para o horizonte, eles levantam os olhos e vê a multidão. E Jesus faz uma pergunta: o que seria necessário para dar de comer para todos? Porque eu não quero que eles vão embora. E um dos discípulos disse: não, nem 200 denários nós compraríamos comida para todos eles. Não dá, não tem dinheiro no mundo que dê. Quando o tempo passa, aparece um discípulo e traz um menino com pão e com peixe. A palavra de Deus diz que Jesus pega o pão e o peixe, coloca num cesto, levanta, dá graças, pede para todo mundo se sentar e depois começa a multiplicação do pão e do peixe. O garoto entrega 5 pães e dois peixinhos. A palavra de Deus diz no versículo 12 e 13: depois de todos receberem o suficiente para comer, você pode dizer o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestas com pedaços dos 5 pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Queridos, eles não tinham nada. Eles pegaram emprestado 5 pães e 2 peixinhos de uma criança. Ali eles multiplicam. A palavra de Deus que diz que foi dado e distribuído o suficiente para essa turma, desculpa a expressão, encher o bucho. Eles estavam cheios, abundância, sem falta de nada. Deixa eu te falar algo muito poderoso. O suficiente para você ainda sobra. O suficiente que Deus coloca na tua vida, o suficiente é o básico, já sobra. Mas ele não sobra só para você, ele sobra 12 cestos, um para cada discípulo, para devolver para o menino que emprestou, e eles ainda para carregarem aquele cesto durante a viagem. Ei, tudo que nós entregamos para que a gente possa agir e trabalhar no reino dos céus é devolvido, poderosamente. O que são 5 pães e 2 peixinhos para 12 cestos de pães, apenas do que sobrou, fora o que todos eles comeram e ficaram cheios. O que Deus colocou na tua vida, o suficiente, ainda dá para sobrar. Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar fome. Essa é a palavra do rei Davi. E é isso que tem sobre a sua vida. Suficiente. Suficiente. Pastor, suficiente é a abundância? Ainda não. Mas o que Deus colocou sobre a sua vida ainda sobra para ser multiplicado e dado a terceiros. Porque o suficiente é você já não sentir mais falta. Na verdade, você já está cheio daquilo. Você já está cheio daquilo. Naquele momento, aquilo para você não serve mais, mas para outra pessoa vai servir.
Aquilo para você talvez não sirva, mas para outra pessoa vai servir. Isso é o suficiente. Deus multiplicou aquilo que eles não tinham e sobrou 12 cestos para serem distribuídos em um próximo momento. Você tem o suficiente? Você tem o suficiente? Deus já te fez uma pessoa suficiente do que Ele tem te dado? Isso é o que Deus faz para a gente. Do nada, Ele nos torna suficientes. Do nada, Ele nos torna suficientes. Versículo 3 e 4 diz assim: o administrador disse a si mesmo: ai, meu senhor vai me despedir, o que eu farei? Para cavar eu não tenho força mais, e eu tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer quando perder o meu emprego aqui. As pessoas vão me receber em suas casas. Ei, queridos, esse administrador que um dia foi uma pessoa extremamente zelosa pelas coisas de Deus, agora ela não tem mais força. Porque a gente perde a força quando a gente se acomoda. A gente perde o brilho nos olhos quando a gente se acomoda. Sabe, aquela garra de acordar bem cedinho, fazer tudo o que fosse necessário e voltar feliz porque tem um bom emprego para você ir todos os dias. E você chega em casa e os seus filhos estão ali, todos lindinhos, banhados, parece novela mexicana, né, que eu estou falando aqui. Ei, é o suficiente. Deus está lhe dando o suficiente. Você volta para casa, você perdeu a força. Se você perdeu a força, a acomodação é que encostou. Ela lhe rende. Ela tira a força que está em você. Sabe, o nosso maior inimigo é o sucesso, é o nosso último sucesso, é a nossa última conquista. Se a gente já conquistou tudo que a gente quis, a gente se acomoda e a gente para de avançar. Eu não vou entrar muito nesse tema, porque eu ia demorar muito para falar sobre isso. Mas Deus, Ele juntou os príncipes das tribos de Judá e disse: olha, quando vocês invadirem a terra prometida, vocês não vão se acomodar depois que vocês conquistarem o seu território. Você só vai voltar para casa e montar acampamento da sua casa depois que todos os outros territórios foram conquistados. Só que a gente se acomoda, a gente conquista a nossa parte, o nosso quinhão, e a gente esquece de ajudar o próximo. A gente esquece de multiplicar, a gente esquece de dar o nosso pão. Por quê? Porque para a gente já é bastante. A gente perde as forças. O nosso sucesso nos escraviza. Aquele homem agora aquele homem tem vergonha de pedir esmola. Orgulho. Agora aquele homem é cheio de orgulho. Um homem que antes tinha sucesso, que as pessoas falavam bem dele, agora estão falando mal. Agora é um homem orgulhoso. Ele não pode pedir ajuda mais para ninguém. Em Lucas capítulo 15, se você voltar um capítulo para trás, você vai ver a história do filho pródigo. No versículo 13 diz assim: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região muito distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Mais uma vez, desperdício. Agora, os bens não é mais do Senhor dele, agora os bens são dele. Algo que Deus, a palavra de Deus diz aqui que o pai
entregou a parte dele da herança. Dons, talentos, riquezas, prestígio, fama. E aquele rapaz foi para distante e simplesmente desperdiçou. Cadê a abundância? A abundância ele já tinha antes. Ele só não via que tinha. Vocês já ouviram aquela expressão, a gente só sabe quando perde? A gente só sabe quando perde a paz. A gente só sabe quando perde a esposa. A gente só sabe quando perde um filho. O filho vai embora. A gente só sabe quando perde aquele emprego. Que a gente é concursado, mas a gente não dá mais valor. A gente lutou, era 50 vagas para uma. A gente entra, chega lá, coloca o pé para cima e começa a desperdiçar o dinheiro que não é seu. O dinheiro é nosso. Mas aquele rapaz, ele recebe um dinheiro que é seu. Não cuida devidamente. Irresponsavelmente. Agora existe uma irresponsabilidade. Porque antes a administração ela foi negligenciada. Agora essa administração ela é irresponsável. Versículo 16, capítulo 16, versículo 5 a 8, diz assim: então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor. Agora ele vai administrar o dinheiro do seu patrão. Presta atenção. Quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite. Ele respondeu: tome a sua conta, depressa, escreva 50. A seguir ele perguntou o segundo: o que você deve? 100 tonéis de trigo. E ele respondeu: tome a sua conta, agora escreva 80. E a palavra de Deus diz que o Senhor elogiou o administrador desonesto. Sabe por quê? Vamos ler em seguida, porque a palavra já se explica. E ele diz: o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Sabe por que o seu Senhor aceitou? Porque agora ele parou, ele saiu do seu lugar de acomodação e começou a administrar de fato. Talvez a administração não foi a melhor possível, mas pelo menos ele fez algo. Sabe aquela viuvinha que veio trazer os dízimos e as ofertas e ela deu tudo que ele tinha? E as pessoas dizem: uau, só 2 moedinhas? Jesus diz: ela deu tudo que ela tinha. Ela fez algo. Algo que muitos não querem fazer. Ela se dispôs em fazer. Os filhos do homem, os filhos dos homens, aqueles que não são filhos de Deus, os filhos dos homens, eles sabem negociar entre eles nos tratos. Eles enrolam uns aos outros. Não é verdade? Eles se enrolam, mas eles trabalham entre si. Sabe o que eu já ouvi? Crentes, líderes: eu prefiro trabalhar com descrente, porque trabalhar com crente é muito difícil. Você já ouviu isso? Já ouviu isso? Os filhos desse mundo sabem se tratar. Eles se ajudam uns aos outros. Os filhos da luz, não. Os filhos desse mundo conseguem ajudar um ao outro. Embora alguém saia prejudicado, mas eles estão se ajudando. Nós não. Sabe, a gente precisa olhar para o nosso irmão, essa pessoa que está sentada à sua frente, à sua direita, com outros olhares. Porque
Jesus já remiu, já restaurou, está fazendo uma grande transformação na vida dele, e você muitas vezes não confia. Os céus confiam, mas você não. Porque os filhos desse mundo são mais astutos e conseguem negociar entre si. Mas nós não. Nós temos medo de tratar com os demais. Ei, filho, o pão é nosso. O pão de cada dia é nosso, não é mais seu, é nosso. Pai nosso, o Pai é nosso. O pão é nosso. Tudo agora é nosso. Não existe mais meu. Quem diz meu é criança. É meu carrinho, é a minha boneca. Mas quando nós somos filhos de Deus, tudo é nosso. Agora você está trabalhando para um coletivo e não mais para você. Agora você está agindo para um todo, um corpo. O corpo de quem? O corpo de Cristo Jesus. Porque Ele é a cabeça. Nós temos que trabalhar para um corpo. E um corpo tem que crescer saudável. Porque se um corpo cresce mais de um lado do que para o outro, ele vira uma mutação. Corpo é corpo. Os dedos têm que ser iguais. As mãos têm que ser iguais. Os pés têm que ser iguais. Porque se os pés e as pernas não forem iguais, a gente não vai conseguir correr. Versículo 9. Eu vos digo, isso é Jesus falando. Se vocês usarem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os receberão nas moradas eternas. Quando eu li essa passagem, eu achava que era dinheiro que Jesus estava falando. E talvez você até ache. Mas quando a riqueza acabar, você não ganha moradas eternas. Só existe moradas eternas quando a sua vida finda-se. O teu dinheiro não pode comprar moradas eternas. Use o que você tem, use a riqueza. Olha o que Jesus está falando. Use a riqueza, Ele não está falando de dinheiro. Use a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, porque quando ela acabar, você vai se encontrar com Ele nas moradas eternas. Com quem? Com os amigos que você criou. E como é que se cria amigos que vão para moradas eternas? Se eles aceitarem a Cristo Jesus. Uau! Gaste as riquezas desse mundo. Tu acha que é dinheiro? Você tem certeza que é dinheiro? Tu acha? Deixa eu te falar um negócio. Se você for para beira-mar, o que é riqueza? É um conceito. Se você for para o meio do Saara, você está sem nada, sem comida e sem bebida. O que é riqueza? Talvez seja água, talvez seja comida. Se você for no meio da floresta Amazônia, o que é riqueza para você? Se você for para o Japão, se você for para Mônaco, o que é riqueza para você? Sabe o que para todos eles são iguais? O tempo. Porque quando o tempo acaba, você vai encontrar com seus amigos nas moradas celestiais. Uau! A riqueza desse mundo é o tempo. Para Deus não é dinheiro, é o tempo. Gasta a riqueza desse mundo para ganhar amigos que vão te receber no céu. Olha o que Jesus está dizendo para a gente. Meu Deus!
gasta a riqueza desse mundo. Aí, enquanto aquele administrador estava querendo negociar, barganhar, para receber na casa deles, dos amigos que ele vai conquistar aqui, reduzindo as dívidas. Jesus já pagou a tua dívida por inteiro. Não foi 20% e nem foi 50%, foi 100%. E a única coisa que tu tem que fazer é gastar o teu tempo para fazer amigos. E não são amigos que vão te devolver algo. São amigos que você vai encontrar lá em cima, nas moradas eternas. Vamos continuar? Eu tenho tempo ainda? Bem pouquinho, mas tenho. Vamos continuar, eu tinha muita coisa para falar para vocês. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também será desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Existe uma riqueza verdadeira, porque as demais são mentira. Se existe riqueza verdadeira, é porque as outras são falsas. Se vocês forem dignos de confiança em relação uns com os outros, quem lhe dará isso a vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores. É a primeira vez que Jesus chama um outro senhor. É a primeira vez, na verdade, na Bíblia, o que fala de senhor, Jesus ele fala de senhor o dinheiro. Não existe nenhum outro senhor que Jesus fala explicitamente que é senhor. Senhor é dinheiro. Senhor é aquele que não é Deus, é aquele que te escraviza. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Ei, queridos, não dá para amar o dinheiro e a Deus. Isso é impossível. Quem está falando é a verdade, é Jesus que fala. Ele é a verdade, e a verdade está falando, não dá para você amar o dinheiro e a mim ao mesmo tempo. Ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, aqueles que amavam o dinheiro, presta atenção, ouviram e zombaram de Jesus. Ei, queridos, tem pessoas que você acha que elas vão lhe edificar, mas elas amam o dinheiro. E Jesus disse para essas pessoas, diz assim: vocês são os que se justificam a si mesmos diante dos homens. Sabe, são homens que são capazes de fazer um monte de justificativa para te convencer a amar o dinheiro. São pessoas que se justificam aos homens, mas aos filhos de Deus não. Porque os filhos de Deus, nós provamos pelas Escrituras, pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos dá um Espírito que discerne os espíritos. Os filhos de Deus são discernidos espiritualmente, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Muitos se justificam ao respeito do amor ao dinheiro. Muitas desculpas são apresentadas. Mas você pode discernir. Você é filho? Se você é filho, você pode discernir entre o que é natural e o que é o espiritual. Quando agimos e não desperdiçamos o que nos foi confiado, nós vamos ser fartos. Você chegou a ser o suficiente. Você lembra do suficiente? Primeira multiplicação. Vamos para a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Uau, está tudo ligado. A segunda multiplicação, Jesus olha para eles e diz: o que é que vocês têm? Agora vocês não vão usar criança não. Vocês não vão pedir emprestado a ninguém não. Porque o que eu dei para vocês já é o suficiente. E eles respondem para Jesus: nós temos pães e peixes. Deus já te confiou algo. E você já tem ele na mão. Você não precisa pedir para ninguém.
O que Deus te deu, você já pode multiplicar. O que Deus te deu, você já pode usar e entregar para Ele de volta, para Ele multiplicar e alimentar a muitos. Presta atenção. Mateus 15, versículo 37. E todos comeram até se fartar. Agora não é mais comeram até o suficiente. Agora eles se fartaram com o que eles comeram. A primeira vez eles multiplicaram algo que eles não tinham. Agora eles multiplicam algo que eles já têm consciência do que Deus deu para eles. Antes eles eram apenas meninos e pregaram emprestado pães e peixes para multiplicar para a multidão. Agora eles fazem parte da multiplicação com aquilo que Deus os deu. Deus está te chamando hoje para trabalhar na abundância que Ele vai fazer. Deus Ele vai te levantar hoje para você ajudar a ter abundância. Nada faltando. Nada faltando, nem para você, nem para ninguém. Porque todos irão se fartar. Todos comeram até se fartar. E eles juntaram 7 cestos de pedaços que sobraram. Ainda sobrou. Eles se fartaram, não foram ao suficiente. Eles comeram até mais do que o suficiente. Eles se fartaram. Queridos, certa vez eu ouvi, isso a gente ouve muito. Por que Deus deixa homens, mulheres e crianças morrerem de fome? Por que Deus não socorre os perdidos? Por que Deus não socorre os africanos que estão morrendo de fome? E eu ouvi uma resposta que simplesmente foi espetacular. A resposta foi essa: não é Deus que está deixando de alimentar a multidão. É você que está desperdiçando o que você tem. Porque quando nós vamos na padaria comprar pão, a gente sempre compra o excesso, não compra? Só são 2 pessoas dentro de casa, a gente compra 10 pães. O que é que acontece? A gente come 5. E os outros 5 vão para onde? Para o lixo. Desperdício. Eu só estou dando um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo. O que você está desperdiçando hoje poderia estar alimentando multidões. O dom que você não está usando hoje está deixando de alcançar multidões. O que você não entrega a Deus hoje, pessoas estão sentindo falta. O dom que Deus colocou sobre a sua vida está faltando para outras pessoas. Me perdoe. Mas não é culpa de papai, não. É minha culpa. Mas Jesus veio para trazer abundância. Você pode dizer isso? Jesus veio para trazer abundância. Eu queria que você abrisse comigo o último texto, Levíticos capítulo 2, e a gente já encerra. Sabe o que a palavra de Deus estava dizendo? Sabe o que é que Jesus estava se referindo? Quando aqueles homens estavam devendo óleo e farinha. Vocês sabem? Vamos ler. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser a melhor farinha.
Sobre ela derramará óleo e colocará incenso, e levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, com todo o incenso, e queimará no altar a porção do memorial. A oferta preparada com fogo é o aroma agradável ao Senhor. Você pode dizer aroma agradável ao Senhor. Queridos, quando nós não entregamos a farinha e o óleo que nós estamos devendo, ou quando nós não cobramos aqueles que devem a farinha e o óleo, o incenso, a oferta ao Senhor falta. O que Jesus está falando aqui é que tem pessoas devendo óleo, e tem pessoas devendo farinha, para entregar aos filhos de Arão. Porque quando nós entregamos o óleo e a farinha, ali um memorial é feito ao Senhor. A oferta é queimada perante o Senhor. E deixa eu te falar algo mais. O que sobra, os filhos de Arão vão comer. Você sabe quem é Arão? O sumo sacerdote. Quando nós não administramos corretamente o que nós precisaríamos administrar, e falta azeite e farinha, além da oferta não chegar às narinas de Deus, os filhos do sacerdote não comem. Que louco, não é? O pão é nosso, o Pai é nosso. No momento que nós entendermos que igreja somos nós, ninguém fica com fome. A oferta não deixa de ser queimada, e haverá abundância. Eu gostaria que você se levantasse. Abundância. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Eu já te entreguei tudo que você precisa. Sabe, o melhor de Deus não virá. Ele já veio. Ele já veio. E Ele está aqui. Ele já deu tudo o que você precisa. Ele pode dar mais? Claro que Ele pode. Mas se o pouco que nós temos, nós não estamos sendo fiéis, como é que Ele vai dar muito para nós? Se Ele nos colocou como administradores, e nós estamos desperdiçando, porque nós já alcançamos aquilo que o nosso coração já se propôs a alcançar, ou se nós somos um filho que já recebeu tudo e jogou tudo fora. Filho, existe algo que você pode dar ao Senhor, é o seu tempo. Quanto tempo você passa no Instagram? Rindo e vendo coisas extremamente fúteis. Você não está criando amigos. Eu vim aqui para acordar uma igreja para fazer amigos. Sai da tela do celular.
vai gastar o teu tempo, a riqueza desse mundo, vai gastar a riqueza desse mundo para fazer amigos. Porque quando essa riqueza, que é o tempo, acabar, você vai encontrar com todos os teus amigos nas moradas celestiais. Que palavra poderosa. Gostaria que vocês fechassem os olhos. Nem sempre se sabe Eu queria que você refletisse nessa letra dessa detalhes música. de um milagre, Você pode ser esse detalhe. mas eu vou contar a história de um menino Você pode ser inocente como uma criança. que um dia levantou bem cedo e sua mãe lhe perguntou com medo: aonde é que você vai? Você precisa estar no caminho, no lugar E o certo, menino então na hora respondeu: o mestre está a me chamar. Jesus está te chamando todo Uma dia. multidão vou ajudar a alimentar. É sim, esse é o seu destino. Sua mãe lhe disse: isto é impossível, o que tem aí nesse cestinho? E com muita fé o menino diz: 5 pães e 2 peixinhos. Quem poderia imaginar que um menino ia ajudar a alimentar a multidão? Essa é a abundância que Deus tem para a tua vida. Sem nada É faltando. assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante à luz o seu poderoso rosto e te mostre. Levante os seus olhos e vejam as multidões. Amigos, amigos, não desconhecidos, amigos que irão morar com você nas moradas eternas. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Agora é sua responsabilidade, agora chegou a sua vez. Vamos mostrar o que nós temos, em nome de Jesus. Façam amigos, usem o seu tempo para fazer amigos. Um cheiro no coração, Deus abençoe. Foi uma honra estar aqui com vocês. Pais queridos, Deus abençoe. Com Jesus.